Agora vamos com a nossa entrevista do dia. O nosso repórter Donato Costa esteve entrevistando o ex-prefeito de Filadélfia e chefe de gabinete do deputado Roberto Carlos. Você confere agora tudo na íntegra aqui no nosso Bonfim Notícias. Põe na tela, produção. Estamos aqui mais uma entrevista, desta vez com o ex-prefeito do município de Filadélfia, Barbosa Júnior, que nos recebe para falar um pouco do seu trabalho à frente aqui do município, representando o deputado Roberto Carlos e também toda a região. Muito obrigado, Barbosa, por nos receber. Seja muito bem-vindo. Boa tarde, Donato. Boa tarde, Cauã, o amigo Valmir. É uma satisfação imensa pela primeira vez, né, estar debatendo com vocês nessa entrevista. E dizer que demorou um pouco, mas se Deus quiser, de agora em diante, vai se encurtar o caminho para a gente estar sempre debatendo e falando da política regional e da Bahia. Falando um pouco da política regional, recentemente Filadélfia e municípios aqui da região estão recebendo uma pavimentação asfáltica. O senhor tem participado diretamente representando o deputado Roberto Carlos e outros também aqui na região. Conta para os nossos internautas, o pessoal que nos acompanha, essa importância de buscar investimentos para todos os municípios aqui da região norte. Donato, isso faz parte da política. A política, ela tem mostrado que você não pode ter em mente em fazer pelo povo só quando está no mandato. A gente que se põe como líder político tem que estar pronto a servir o povo sempre e buscar melhorias, certo? A questão do asfalto, essa conversa iniciou na minha casa. A gente estava tomando uma depois de uma visita em Itiúba e eu propus isso para o deputado Diego Coronel. Eu digo, deputado, você quer ter a mesma votação que Roberto tem aqui em Filadélfia? Tá fácil. Ele disse, diga aí o que é que precisa. Eu digo, vamos realizar um sonho do povo de Filadélfia em colocar asfalto no centro da cidade. Ele disse, essa obra dá em média de quanto? Eu digo, vai dar em média aí de 600, 700 mil. Ele disse, pode mandar um engenheiro medir que eu autorizo a obra. Isso num dia de sábado à noite. E aí continuamos a beber. Quando foi 4 horas da manhã que paramos, foi todo mundo dormir. Quando foi 8 horas eu acordei. Quando eu fui acordar o deputado para tomar café, a primeira coisa que ele falou, já ligou para o engenheiro para medir as ruas? Eu achei que era papo normal da gente estar tomando um ali e ele ia esquecer, mas não. Como ele cobrou no outro dia cedo, eu digo, agora deixa comigo. Liguei para o engenheiro, pedi para fazer a medição. No orçamento dava 1.100.000. Ele tinha prometido 700 mil. Eu digo, rapaz, alterou um pouquinho aí, mas é pouca coisa, só foi 400 mil. Ele disse, não, tá, eu lhe prometi, tá autorizada a obra. E a gente deu início, só que aí depois ainda coloquei mais 2 ruas, foi para 1.500.000 o asfalto, mas graças a Deus a gente conseguiu realizar esse sonho do povo de Filadélfia. Tiveram ruas aí que recebeu asfalto, que foram as primeiras ruas calçadas em Filadélfia. Por exemplo, aqui a ladeira que vai para a Várzea do Curral ali, foi o primeiro calçamento de Filadélfia, foi aquela rua, e a gente conseguiu asfaltar, um feito também que vai ficar para a história. E eu quero deixar bem claro, Donato, que a força de vontade da gente às vezes nos ajuda a conseguir coisas que a gente pensa que não pode conseguir. Certo? Hoje estou como chefe de gabinete do deputado Roberto Carlos, estou como representante também do deputado Diego Coronel aqui na região. E eu vou buscar sempre trazer melhorias para Filadélfia e melhorias para a nossa região. Falando dessa pavimentação aqui em Filadélfia, existe um imbróglio, as máquinas chegaram cedo no município e acabou nos bastidores que o município iria travar a obra e logo depois a obra foi feita. Realmente o que aconteceu, o que atrasou, as máquinas ficaram paradas na praça e só depois que foi iniciada essa pavimentação aqui em Filadélfia. Donato, na verdade, quando o deputado garantiu a liberação da obra, o meu papel de político e ex-prefeito foi procurar o prefeito, que é a autoridade máxima do município, não é? Procurei eu mesmo, não o encontrei pessoalmente, consegui falar por telefone e eu disse a ele, ó, prefeito, eu estou com a obra liberada aqui para asfaltar o centro da cidade, só que para fazer a obra eu preciso de sua autorização. Ele disse no primeiro momento que o que dependesse dele estava liberado e a obra poderia ser feita. Beleza. Eu acredito que no primeiro momento ele acreditou que não fosse verdade. Tanto que ele ligou para o deputado dele, Elmar Nascimento, para dizer, rapaz, o ex-prefeito me procurou aqui dizendo que quer asfaltar o centro da cidade.
E o deputado perguntou de quem seria a emenda. Quando ele disse de Diego Coronel e do pai, Ângelo Coronel, senador, ele ligou para Diego, Eumar Nascimento, que são amigos, e Diego confirmou que estava liberando sim o asfalto para o centro da cidade. Inclusive, Eumar no dia até brincou, disse: rapaz, você está liberando asfalto para um ex-prefeito? Ele disse: mas aquele ali é diferente, que eu tenho certeza que me dá mais votos que certos prefeitos. Então, depois disso, a obra do asfalto começou a pegar um corpo e eles foram passando a acreditar que realmente viria. Só que no momento que as máquinas chegaram, eu acho que a pressão política em cima do prefeito foi grande, certo? De pessoas ligadas a ele dizer: rapaz, como é que você é doido de deixar um ex-prefeito vir asfaltar o centro da cidade? E a única saída que ele teve para tentar impedir a obra no momento que as máquinas já estavam na Praça do Comércio foi exigir o pagamento de um alvará de 11.970 para que a obra pudesse ser executada. Sendo que essa mesma empresa já tinha feito asfalto em Pindobaçu, em Caldeirão Grande, em Petrolina, em várias cidades, Itiúba, e nenhuma cidade foi exigido o pagamento de alvará. Porque um benefício vindo para a cidade, o prefeito tinha mais do que a obrigação de dizer: não, o que depender de mim aqui, eu estou disposto a ajudar com a equipe da prefeitura e tal. Em momento nenhum houve isso. Agora, tem que dar a César o que é de César. A única coisa que nós tivemos de apoio da prefeitura, que eu quero aqui parabenizar todos eles, foi a Guarda Municipal. A Guarda Municipal, do início ao fim da obra, esteve junto com a gente, nos deu apoio, em nome do o chefe da guarda, que é o Alex, o Nenê. Quero aqui mandar um abraço a todos e dizer que eles sim fizeram o papel de prefeitura. Foi o único apoio que nós tivemos, certo? E ainda falando, existiu muito nos bastidores que parte do dinheiro foi comerciantes e outra parte o pessoal da obra, no caso o senhor. Esclareça para o pessoal filadelfense, principalmente, como foi pago esse alvará para poder pavimentar o centro aqui desse município. No momento, Donato, como pegou a gente de surpresa em um valor de quase 12 mil reais, nós tivemos que recorrer à associação comercial, em nome do amigo Maicon Barbosa, certo? Do Rodrigo da farmácia. Procurei os dois, sentamos, dialogamos e achamos que a única solução seria a gente rodar em todo o comércio e pedir ajuda a eles para que a gente pudesse pagar aquele alvará, porque ali naquele momento o tempo estava encurtando, porque tinham 24 caçambas carregadas e essas caçambas, a massa só dura 24 horas pronta para ser aplicada, porque se passar disso ela empedra, certo? Ela sai numa temperatura de quase 300 graus da usina e quase 200 graus e tem um tempo de 24 horas que precisa ser aplicado. Se não passar disso aí, já é prejuízo. Então, para não se perder aquela massa, para a empresa não ter que se retirar daqui e ir para outro lugar, nós recorremos a todo o comércio e, graças a Deus, o comércio de Filadélfia participou ativamente, certo? Tanto o comércio como o cidadão comum, todo mundo que estava na praça ali contribuiu com 20, 100, 250 e graças a Deus fechamos o montante para pagar o alvará e poder ser iniciada a obra. De certo modo, isso deixa aquele ar de perseguição política? Na verdade, Donato, eu não considero isso nem como perseguição política. Eu considero isso como um político de mente fechada, certo? Eu acho que o tempo passou e Louro Maia não modernizou. A mente está a mesma de 20 anos atrás. Porque se ele fosse inteligente, o que é que ele teria feito? A partir do momento que eu fui na prefeitura conversar com ele no dia de iniciar a obra, ele tinha saído da prefeitura junto comigo, ia para o meio da praça, certo? Demonstrar que estava dando todo o apoio, que aquela obra era uma obra bem-vinda para o município, certo? Está conversando com um comerciante e outro, eu acho que ele só tinha a ganhar com isso. Mas a partir do momento que ele me chamou para briga, eu não gosto de briga, mas se eu entrar em um, eu pago para não sair, certo? Então, se ele quis levar para o lado pessoal, acabou indo para o lado pessoal. Mas no primeiro momento
se ele e a equipe dele usar essa inteligência, não. Nós vamos lá para o meio da praça, com a equipe de varrição, com a equipe da guarda, a equipe da poda, para tudo que precisar, o povo entender ali que a prefeitura está sendo parceira. Mas não, ele quis chamar para briga e ocasionou no tumulto que foi feito lá na praça, mas graças a Deus a obra está feita. Eu torço que ele agora corra atrás dos deputados dele para poder asfaltar as duas entradas da cidade, que eu terminei meu mandato em 2016, tanto a avenida que vai para o Jacaré como a avenida Eudaldo Mota, eu deixei com asfalto novo. Só que hoje a gente vê a situação que está as entradas da cidade, até uma vergonha. Então, eu até critiquei numa entrevista que eu tive uns 15 dias atrás, que a oportunidade ele teve já de solucionar o problema da avenida. Ele que não quis, porque o deputado dele liberou o asfalto, ele ao invés de botar na avenida, botou no loteamento dele aqui atrás, certo? Eu acho que ele tratou como prioridade asfaltar um bem dele para valorizar seus terrenos, do que resolver o problema da entrada da cidade, que eu acho que é de suma importância a gente ter uma cidade com a entrada bonita, e hoje Filadélfia não tem. Ainda falando, daqui a pouco a gente fala de Filadélfia, mas falando da região, inclusive o senhor vem de Itiúba, estava lá em reunião, essas ações que têm sido desempenhadas pelo senhor na região, se o senhor pudesse fazer um resumo também desse trabalho, que não só fica aqui em Filadélfia, se expõe também para toda a região aqui norte. Donato, em Itiúba, eu tenho um prazer em dizer que eu pude contribuir com o asfalto lá do centro da cidade, porque no tempo fui eu que fui atrás de André Castro, que é presidente do PDT, de Marcelo do Ônibus, que é o presidente da Câmara, de Paulo Vinícius, vereador e muitas outras lideranças, para pedir o apoio deles para Roberto e para Diego, e isso foi amadurecendo, graças a Deus fecharam com os deputados, e eu garanti, porque os deputados me deram autonomia, certo? E não parou por aí, porque nós conseguimos também um kit UBS e um kit odontológico para Itiúba. O que é esse kit UBS e o kit odontológico? Esse odontológico ele custa R$32 mil, que é uma cadeira para dentista, com todos os equipamentos, entendeu? Então, já fizemos a entrega também. E essa semana agora nós podemos anunciar o asfalto para Bela Vista de Covas, certo? Através do deputado Roberto Carlos e Diego Coronel via governo do estado, e também uma praça no valor de R$170 mil para o centro de Itiúba, que é emenda também dos deputados. A gente só vai aguardar agora o governo do estado licitar para executar essas obras. Então, eu tenho feito por Filadélfia, tenho feito por Itiúba. Aqui em Filadélfia também recebemos uma reta escavadeira zero através de Diego e de seu pai, Ângelo Coronel. Consegui também a liberação de 5 poços artesianos que já vão ser instalados. Nesses 15 dias a máquina já vem perfurar. Além de perfurar, coloca a bomba, certo? E ainda tem uma torre de energia solar para não precisar pagar energia, certo? Ela mesmo já gera sua energia para o poço funcionar, e conseguir também 150 caixas Forte Leve de 1.000 litros que já foram entregues a várias associações do município. O senhor tem uma proximidade muito boa com o Diego Coronel, também com o Roberto Carlos, além também de Isaac Carvalho e outros deputados. A gente sabe, estamos aí cerca de um pouco mais de um ano das eleições estaduais, eleições federais. Já tem martelo batido, esses serão os deputados de Barbosa Júnior para o município de Filadélfia? Meu deputado estadual é Roberto Carlos e o meu federal é Diego Coronel, certo? Tem algumas pessoas do grupo, amigos, que apoiam o Isaac, certo? Mas votam com o Diego para federal, certo? Briga nenhuma vai haver, porque eu acho que quanto mais deputados comprometidos com a cidade, mais benefícios vão chegar, certo? Isaac é uma pessoa boa, um cara que foi prefeito por 2 mandatos em Juazeiro e fez uma bela gestão, certo? Votei com Isaac na eleição passada, conseguimos dar 2.240 votos a ele. Eu acredito que seja um deputado eleito também, mas o deputado estadual de Barbosa Júnior é Roberto Carlos, certo? Então, os meus candidatos estão definidos, são esses, certo? Roberto e Diego Coronel.
O governo do estado permanece com o apoio ao governador Rui Costa, a Jacques Wagner. O Wagner, o Otto, o Leão, qualquer um dos três que vier, Barbosa Júnior está com eles. E ainda falando do município, é uma pergunta que a gente não pode deixar de faltar. Bastidores, eleição está recente, foi ano passado, e ainda se fala muito nos grupos de WhatsApp e tudo. A qualquer momento, Barbosinha, como é conhecido popularmente, pode voltar à prefeitura devido a alguns processos. Isso é boato ou é verdade, é verídico? Existe processos que podem colocar o senhor novamente na prefeitura com o João Luiz, que foi da sua chapa? Nós coletamos várias provas durante o processo eleitoral e depois da eleição eu procurei alguns advogados nossos, de nossa confiança, para discutir o que tinha como prova, certo? E a resposta de todos eles é que tinha prova suficiente para montar um processo e, quem sabe, até chegar a ganhar na justiça, como meu pai ganhou em 2005, certo? Então, nós formalizamos tudo, fizemos o processo, entregamos dentro do prazo, só que ainda não teve julgamento nenhum, instância nenhuma, certo? Há possibilidade, sim, de isso acontecer, certo? Até porque tem prova suficiente de compra de voto, de abuso de poder econômico, certo? De uso da máquina. Para você ter uma ideia, de março de 2020 até novembro de 2020, a Prefeitura de Filadélfia contratou mais de 1.000 pessoas, certo? Mais de 1.000 pessoas contratadas, que isso se tornaram empregos para a cabine eleitoral, né? No período de eleição, o prefeito abre as portas da prefeitura para empregar todo mundo, a pessoa acaba achando que aquele emprego vai ser por 4 anos, mas na verdade quando passa a eleição o cara demite, como já foi feito isso aqui em Filadélfia, certo? Então não houve julgamento ainda de nenhuma instância, mas eu acredito que uma hora a fatura da conta chega, certo? E se tiver nos planos de Deus disso acontecer, tá aí João Luiz para assumir, certo? No caso, estive na chapa como vice, então vamos aguardar que o tempo é quem vai dizer para onde vai seguir as coisas, né? Barbosa, ainda falando na questão da região, como é que estão as articulações de Diego Coronel presente em diversos municípios, Roberto Carlos? O apoio vai ser praticamente em quase todos os municípios aqui da região Norte Bahia, o foco desses deputados que serão apoiados por você aqui em Filadélfia, mas também em outros municípios da região. Graças a Deus, Roberto e Diego se firmaram muito aqui na região, né? Diego hoje tem o prefeito de Ponto Novo, tem aqui Filadélfia, tem Itiúba, tem Pindobaçu, vice-prefeito, tem Caldeirão Grande, 5 vereadores e o presidente da Câmara, certo? Temos aí algumas lideranças em Senhor do Bonfim, algumas lideranças em Andorinha. Eu acredito que tem um prefeito de saúde que vota com Diego também. Então eu acredito que Diego e Roberto vão ter uma votação bastante expressiva aqui na região. Não é uma votação à toa, e sim por trabalho prestado. Em todas essas cidades, Diego despejou obras agora, certo? E está fazendo com que esses municípios venham a crescer. Então é um cara que vai sim, o ano que vem, merecer um voto do povo da região, porque ele tem procurado fazer por onde merecer, certo? E Roberto já é um cara que é amigo aqui da região, aqui em Filadélfia mesmo é intitulado como plano de saúde do povo, porque na hora de uma doença, na hora de uma cirurgia, de um exame, é para Roberto Carlos que o povo liga, é Roberto Carlos quem resolve o problema. Então são duas pessoas que merecem o voto e um produto fácil de ser vendido, né? E como o senhor tem avaliado a gestão do município, lembrando 7 meses da gestão Louro Maia? Eu sou suspeito a falar, Donato, porque se eu falar mal, vão dizer porque é oposição. Mas eu vou citar aqui alguns pontos que eu acho que isso já diz como está a gestão. Por exemplo, eu acho que vocês são testemunha aqui na Praça Luiz Eduardo, tem 2 campos society. Meu mandato terminou 31 de dezembro de 2016. E de lá para cá, nenhum jovem pôde pisar nesses societies para jogar uma bola. Nenhum. Se você olhar lá, está totalmente acabada a grama, totalmente acabado os alambrados, certo? Nós temos aí 5 anos de gestão Louro Maia, porque conta o primeiro mandato e o segundo, certo? E as pessoas sem poder usar
o Campus Society aqui da Praça Luiz Eduardo, se você chegar nas praças, olha a situação que se encontra as quadras, certo? Então o esporte praticamente abandonado. Se você chegar na entrada da cidade, pelo contorno da cidade, totalmente acabado o asfalto. Se chegar no do Jacaré, a mesma coisa. Diversas estradas vicinais você passa. Tem que uma estrada que você gastaria 2 minutos, 5 minutos, você acaba gastando meia hora para não quebrar o carro, certo? Várias denúncias nós fizemos de nepotismo, de pessoas ligadas ao prefeito, empregado. O Ministério Público notificou, mas nunca foram demitidas. Então eu acredito, Donato, que a gestão Louro Maia tem seus benefícios, tem suas qualidades, mas também tem seus defeitos. E um principal defeito que eu vejo nessa gestão é que eles tratam a prefeitura como se fosse uma empresa privada deles, certo? É ele, os filhos, a família e meia dúzia de amigos ali. Acabou. Para os outros é bico seco. Eu acho que uma gestão tem que ser voltada para todos, com a saúde de qualidade, com a educação de qualidade, com esporte, para que as pessoas possam estar praticando, com incentivo aos jovens. Se você olhar nos 4 anos de gestão, antes da pandemia, poucas festas nós tivemos aqui. Aí tem gente que critica a questão de festa, mas a gente não tem que pensar na festa só na folia. O dono de bar vende, o dono de restaurante vende, o dono de mercado vende, a pousada lota no tempo. Então, se você vê, no tempo que eu fui prefeito, tinha show de Tairone aqui, que quando terminava o show, tinha prazer de conversar com os barraqueiros, com o pessoal de isopor, que não tinha nem gelo mais, certo? Tinham vendido tudo, todo mundo alegre, com seu dinheiro no bolso ali, volta para casa sabendo que na segunda-feira vai ter o dinheiro para manter sua família. E hoje a gente não vê mais isso, não vou criticar porque é período de pandemia, mas antes da pandemia a gente não via isso. Se teve muito, foi 1 ou 2 festas aqui no município, certo? Então, tem muitas coisas que precisam ser corrigidas, muitas coisas que precisam ser mudadas, mas não vou dizer que a gestão dele também não tem as suas qualidades, tem sim, certo? Mas o que eu tenho a falar da gestão do Louro Maia é isso. A gente agradece pela entrevista e deixamos o espaço, caso o senhor queira complementar alguma pergunta, queira acrescentar algo que não foi perguntado, pode sentir-se à vontade, ex-prefeito. Não, eu só tenho a agradecer, né, Donato? A você, ao Cauã, o Valmir, que estão aqui presentes, dizer que sempre que eu for convidado para a gente estar debatendo, discutindo a política regional e a política de Filadélfia, eu estou disposto a marcar essa entrevista, e também no dia que os deputados estiverem aqui em Filadélfia, se quiser vir aqui até em casa fazer uma entrevista para a gente falar mais da região, mais da Bahia, a gente está de porta aberta, tá bom? Muito obrigado. Então tá aí, foi a nossa entrevista do dia com o ex-prefeito de Filadélfia, Barbosa Júnior, e também chefe de gabinete do deputado Roberto Carlos. E você que está conectado do outro lado, quer acompanhar entrevistas como essa e muito mais, se inscreva aqui no nosso canal, deixa o seu like e ativa o sininho. Com as imagens de Cal Moura, Donato Costa.